Das eleições, 3 de outubro, hoje 11 de junho. Então já começa a área política do tumulto, da bagunça, da baderna, da intranquilidade, querer tirar essa tranquilidade do país. Essa é uma greve política. Greve política. Por quê? Uma greve marcada para o dia 21, uma sexta-feira. Então, emenda a semana, a adesão é muito maior. Porque amanhã se fazem pressões para se justificar, não perder o dia da greve, dar como dia trabalhado, para não haver desconto. E quem perde? É o país que está precisando de produção. Então a CUT não tem bandeira, não tem mais bandeira. Onde é que estão as lideranças da CUT? Só fazer bagunça, baderna. Só isso que estão fazendo. Então não tem justificativa, não tem motivo nenhum. O país precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa de trabalho. Precisa de trabalho, minha gente. Então eu acho abominável o que está acontecendo. Tem que se fazer reivindicações. Há canais abertos para o diálogo no governo federal, no governo do estado, no governo municipal. Enfim, eles perderam o discurso e querem parar o país por um dia. Para quê? Pergunte ao trabalhador consciente se ele realmente está de acordo com isso. O que representa, o que vai haver de melhoria, o que vai haver de retorno. Vai haver é prejuízo para essa nação que precisa trabalhar, precisa produzir, precisa correr atrás do prejuízo. Eu acho que essa greve não deve ter êxito e o povo deve, os trabalhadores devem se conscientizar de que não deve se envolver num processo político em véspera da eleição. Deputado Silvio Martini. Há pouco nós comentávamos a questão da Fiesp ter levado os empresários em Brasília para tentar melhorar a produção. Hoje o desemprego no Brasil é um fato marcante. Até o Estado, nós aprovamos na Assembleia agora um projeto para demissão voluntária. E deveremos aprovar hoje até dando um incentivo de 25% para quem pedir a demissão nesses 30 dias. Então o desemprego existe. Desemprego, hoje, quem é empregado vive com um temor de perder o emprego. E aquele que é desempregado vive quase com uma certeza que não vai conseguir emprego. O número de desempregados aumenta a cada dia. E não é por a greve que vai ter uma solução. Os empresários, de que maneira vão absorver? Vamos lá em Brasília, vamos tentar com que aumentemos a exportação, mas o aumento de exportação traz consequências econômicas que dentro do plano real não pode suportar. Então o empresário que foi a Brasília, pela primeira vez eu tenho notícia que o empresário vai a Brasília procurar um incentivo para que pudesse exportar mais, e uma desvalorização do real talvez ajudasse. Mas a desvalorização do real, evidentemente, traz, como consequência imediata, traria um número de inflação maior. Nós discutimos no início do programa a questão da contribuição financeira, a chamada contribuição provisória financeira. Essa posição se reflete agora. O desemprego é real no Brasil. Não, o que significa a greve? O que vai se procurar com essa greve, a não ser se aceita o que o Nabi disse agora há pouco, que é um movimento político, porque não existe outra explicação. A dificuldade é muito grande de desemprego. Bom, Celso Pitta. Veja, eu acho importante dois aspectos a serem ressaltados. O primeiro, de que uma paralisação da forma planejada vai acarretar um prejuízo a essa nação da ordem de 2 bilhões de reais, que é exatamente o valor que seria arrecadado caso o CPMF fosse aprovado para entrar em vigor ainda esse exercício. O segundo ponto importante, as razões que motivaram esse movimento de greve, essa possível paralisação, é o desemprego e o baixo salário. E é basicamente sobre isso que a nossa crítica também faz coro. Nós não podemos continuar com o índice de desemprego na proporção que está. Na cidade de São Paulo, são 1.300.000 desempregados. Um salário mínimo que é reajustado em R$ 12 depois de um ano de inflação superior a 20%. Isso tudo atinge a massa trabalhadora, isso tudo atinge a vida dos cidadãos. E existe, de fato, um descontentamento muito grande com a política econômica que, se por um lado privilegia instituições financeiras, por outro lado, não dá a atenção suficiente à questão do emprego e aos investimentos sociais.
De forma que lastro para esse movimento, de fato, existe, é impossível deixar de se reconhecer esse fato. O prejuízo seria um prejuízo que, no momento, essa nação não poderia arcar. Agora, é um momento de reflexão. O governo federal tem que repensar, de fato, a política econômica, promover o emprego, diminuir a taxa de juros e tratar de reajustar melhor o salário mínimo. Bom, Antônio Cabreira. Bom, Murilo, eu não tenho dúvida, a maior angústia que hoje nós temos na nossa sociedade é a questão do emprego. Veja bem, o secretário Celso Pitta colocou só aqui em São Paulo são mais de 1.300.000 desempregados. Imagine que isso não significa, são pais de família, são pessoas que perderam o seu emprego e estão passando aí por grandes dificuldades. Então esse é o tema principal. Agora, é claro que uma greve, ela sempre tem que ser a favor do trabalhador e não contra alguém. Então eu tenho primeiro a minha preocupação da utilização dessas pessoas no processo eleitoral. Nós estamos em campanha, me recordo bem no caso das invasões de terra. Podem pegar o calendário das invasões de terra, elas aumentam assustadoramente nos anos eleitorais. Eu espero que isso não aconteça agora com o nosso trabalhador, ou pior ainda, com aquele que está desempregado. Agora, uma coisa me surpreendeu aqui, Murilo, o número de adesão, porque nós temos aí sempre visto os economistas do governo fazerem a sua defesa do Plano Real, do emprego e de outras questões. Ou seja, dizendo que a situação realmente caminha bem. E com essa adesão que nós estamos vendo aqui, 69% dos trabalhadores a favor de uma greve geral, isso é preocupante. Não é apenas mais a manobra política no ano eleitoral. Mais do que isso, há realmente a necessidade do governo alterar o seu rumo para atender a esse clamor. Eu repito, 69%, é uma pesquisa séria, porque é o Gallup, não é qualquer outra pesquisa de esquina, demonstram que os trabalhadores querem uma greve geral. Isso é preocupante, um sinal vermelho, um alerta para o nosso governo. Vamos passar agora a um outro assunto, porque um jovem pastor de 23 anos de idade foi friamente e covardemente assassinado no interior de uma igreja universal do Reino de Deus. Trata-se de Celso Bertalha, 23 anos, casado, foi morto a tiros na noite de domingo num templo da Igreja Universal do Reino de Deus. O Quinteto. Você pode parar de bancar a difícil e entrar no carro? Eu entrei no carro e ele pôs a mão na minha perna. Se tocar nela de novo, é um homem morto. O professor está em cima de você e você não diz nada. Eu não sei o que é pior, você ter mentido ou você ter feito eu duvidar de mim. O Quinteto, episódio inédito, nesta sexta, 9h30 da noite. Nesta terça, 8h30 da noite, Botafogo e Palmeiras. O campeão brasileiro enfrenta o campeão paulista. Na sua opinião, quem será o vencedor? Se você acha que o Botafogo vencerá, ligue para 0900 783601. Se você acha que será o Palmeiras, ligue para 0900 783602. Ligue já e concorra a um carro 0 quilômetro. Eles se aproximaram, vieram para a Igreja Universal e ali eles conseguiram se harmonizar. Se amam, estão permanentemente juntos. A vida financeira melhorou profundamente, né? Eles hoje têm uma situação bem mais estabilizada. Então nós tivemos toda uma situação mudada na nossa vida e aí começou uma vida nova, uma nova fase da nossa vida. Nós começamos a reconstruir o nosso lar que estava em ruínas, que estava praticamente em fase de destruição. E é por aí, a nossa vida ela pode estar cada vez melhor com o Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus eu conheci na Igreja Universal do Reino de Deus. Você também pode transformar sua vida. Procure a Igreja Universal. Mortos, entre eles uma criança de 5 anos, já foram confirmados vítimas de desabamento do Osasco Plaza Shopping, na Grande São Paulo, por volta do meio-dia de hoje. Segundo a polícia, mais de 100 feridos foram retirados do local e levados para os hospitais vizinhos. Informações ainda não confirmadas
dão conta de que o vazamento de gás de um dos restaurantes da praça de alimentação teria provocado a explosão. O shopping estava cheio de gente por ser hora do almoço e por causa da proximidade do Dia dos Namorados. O Exército está sendo mobilizado para ajudar o Corpo de Bombeiros no resgate das vítimas. Muitas pessoas podem estar debaixo dos escombros. A Fundação Pro Sangue está pedindo que doadores compareçam, pois há falta de sangue para atender os feridos. Quem quiser doar sangue, medicamentos, colchonetes ou cobertores pode ligar para 703-3077 ou ir para a rua Ari Barroso, número 355, no centro de Osasco. Com a explosão, toda a estrutura do shopping foi comprometida. A repórter Silvana Silva está no local e tem mais informações. Silvana. De São Paulo e Osasco que enviaram médicos para cá e também seguranças, porque há muita gente vindo aqui em direção ao Osasco Plaza Shopping à procura de parentes e amigos e também certamente curiosos. Agora o que chama a atenção aqui, gente, olha só a violência da explosão. Uma parede que não é muito fina, não. Acabou quebrada, estourada aqui. Veja o tamanho do estrago. Não é só isso, não. Olha como é que está o teto lá dentro, o que certamente deve estar trazendo inúmeros riscos, oferecendo ainda inúmeros riscos para as próprias equipes de resgate. E olha, mais ainda, ali adiante, na rampa de entrada, provavelmente um cliente ou funcionário estava chegando quando houve a explosão. Ficou ali mesmo, atingido pela parede que acabou demolida, estourada aí por essa explosão que ninguém ainda sabe explicar. Número de mortos e feridos, ninguém arrisca. O certo é que havia muita gente nesse horário no shopping. Véspera, Dia dos Namorados e pior, horário de almoço, normalmente, horário de pico no shopping. Maiores informações sobre esse acidente aqui no Osasco Plaza Shopping você vai ter durante a programação da Rede Record. Pois é, e nós voltamos a qualquer momento com mais informações. E a cobertura completa você vê no Jornal da Record e no Cidade Alerta. Hoje, um encontro de campeões. Botafogo e Palmeiras, ao vivo. O Botafogo de Túlio, atual campeão brasileiro, enfrenta o poderoso Verdão com seu ataque de 100 gols. Direto do Maracanã, Botafogo e Palmeiras, exclusivo. Hoje, 8h30 da noite. Por que as nossas cabeças não entram no nosso casco? Porque o nosso casco está cheio de recheio, estúpida. Ah, pensei que nossa cabeça é que fosse cheia de recheio. Não, a nossa cabeça é de chocolate, estúpida. Tem razão, hein? As nossas cabeças são de chocolate. Estúpida. Tortuguitas God, recheio de morango, chocolate e baunilha, para você comer devagar e sempre. A diferença entre uma verdura com cólera e outra sem é esta. Nenhuma. Os olhos não veem, mas o corpo sente. Lave as verduras em água com cloro. Coma frutas descascadas e legumes cozidos. Você versus cólera. Questão de vida ou morte. Vamos juntos, fazendo amigos, tocando dia a dia, sempre melhor pra se viver. 99.3, sintonizada com a vida, junto com você. 99.3, sintonizada com a vida e com você. Seu time perdeu. Tá triste. Desfiou a meia. Meu Deus. Furou o pneu. Que coisa. Brigou com o namorado? Oh. Você precisa conhecer gente feliz, de bem com a vida. A Fundação Selma tem feito pessoas mais felizes. As que frequentam e as que ajudam. Ajude a Fundação Selma. Não porque temos problemas, mas porque temos soluções.